Olá, seguidores do povo, tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você está vendo esse vídeo. Meu nome é Sâmia Mesquita, sou jornalista do Povo, da editoria de mídias, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito pertinente e polêmico que tomou as redes sociais nos últimos dias, que foi a declaração da apresentadora, cantora Xuxa, numa live que ela fez para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, da Alerj. Na minha opinião, eu acho que existem muitas pessoas que fizeram muitas coisas erradas, que estão aí pagando seus erros um ad eterno para sempre em prisão, que poderia ajudar nesses casos aí de pessoas para experimentos, sabe? Acho que pelo menos eles serviriam para alguma coisa antes de morrer, entendeu? E para falar desse assunto, eu trouxe dois convidados especiais que vão dissertar um pouco dessa polêmica e tirar um pouco das dúvidas das pessoas desse problema do sistema penitenciário, em relação ao veganismo também. Se existe algum problema, se existe algum problema na fala da Xuxa, e eu vou apresentar para vocês esses convidados. O primeiro é o doutor Cláudio Justa, ele é advogado criminalista e ele é presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Ceará. Boa tarde, doutor Cláudio. Boa tarde, Sâmia. É um prazer estar aqui participando desse debate e vamos ver como colaboramos aí para o esclarecimento do seu público. Eu agradeço muito pela sua presença e a gente vai poder tirar boas discussões, a gente vai poder tirar boas discussões de hoje. Também temos como convidada a Mariana Guedes, ela é sócia e cofundadora do Navegano, que é o maior festival vegano do Norte e Nordeste do Brasil. Ela é sócia e cofundadora da hamburgueria vegana Ramo, a primeira do segmento de Fortaleza exclusivamente para plant-based. Ela é bacharel em Direito, designer e cofundadora do movimento contra as mudanças climáticas, que muitos de vocês já devem conhecer no Ceará, que é o Ceará no Clima, e conselheira também do Instituto Verde Luz. Nossa, são muitas atribuições, Mariana. Bom dia. Bom dia, Sâmia. Eu agradeço muito o espaço aqui. Agradeço por você ter lembrado de nós, nos dado esse espaço aqui para falar e colocar nosso ponto de vista. Doutor Cláudio, puxando aqui para o nosso lado da legislação, né? O nosso sistema prisional, ele oficialmente, ele não foi instituído para punir os detentos, né? E sim para tirá-los do convívio da sociedade e tentar, de alguma forma, reestruturá-los, né? Na medida do possível, quando cabe, dependendo do crime cometido. Como funciona, ou pelo menos como é que devia funcionar o sistema prisional brasileiro, de acordo com a lei? Explica aqui um pouquinho para a gente. Na verdade, Samir, o que é que acontece? Nós temos o sistema penitenciário, na verdade, o executor de uma sentença judicial, né, que condenou determinado indivíduo, praticou um determinado crime tipificado, né, tipificação em lei, que está escrito na lei, previsto na lei, e o Estado tem o dever de executar essa sentença. O objetivo dessa resposta punitiva do Estado não é apenas a resposta punitiva, é também a resposta punitiva, é também o castigo, não vamos chamar assim, ou seja, a privação da liberdade, mas ela tem uma finalidade, uma vez que não existe pena de caráter perpétuo. No Brasil, por exemplo, a finalidade de reinserir esse indivíduo posteriormente no convívio social e que ele saia desse processo de execução penal, execução da sua pena, melhor, em condições de melhorar, né, em melhores condições, mais consciente, ao retorno da sociedade, a fim de se tornar um indivíduo que não venha a reincidir ou continuar, né, delinquindo. Esse é um tipo de apenado, é um tipo de encarcerado. Nós temos um outro tipo de encarcerado, que é aquele indivíduo que ainda não foi julgado, ele está respondendo o processo
e o juiz entendeu que há indícios de autoria, de materialidade, como nós chamamos tecnicamente, e ele concede, então, uma prisão cautelar, ou seja, uma prisão provisória, uma prisão preventiva, o nome já está dizendo, para prevenir a continuidade delitiva desse indivíduo, que ele possa voltar a delinquir, ou que ele possa atrapalhar, de alguma forma influenciar no curso do processo, ou que ele possa constituir algum tipo de ameaça à ordem pública. Então, ele é encarcerado, mas ele é presumivelmente inocente. Ele está encarcerado, mas ele não perdeu a qualidade de presunção de inocência. Aí o que é que acontece? Esse indivíduo, inclusive, pode votar. Então, o preso provisório, hoje, 60% do sistema penitenciário nacional, estou falando só do estado do Ceará, não, é constituído por presos que ainda não têm uma sentença transitada em julgado. São presos provisórios. E aí, teoricamente, eles têm que preservar todos os direitos e garantias de qualquer cidadão. Ele só está privado da liberdade. O que eu quero colocar é que nessa fala da apresentadora Xuxa, ela entende que o apenado é propriedade do Estado. Ele não é. Na verdade, ele está ali cumprindo, respondendo, à prática do seu delito, a resposta punitiva do Estado, mas todas as outras garantias, né, estão conservadas. A dignidade, a integridade física, o direito de não ser submetido a nenhum tipo de tratamento que extrapole aquilo que a sentença determinou. Ou seja, o Estado tem que executar exatamente o que a sentença judicial determinou. Fora da sentença, é ilegal. Então, quando se fala, por exemplo, o preso pode servir para testes de medicamentos, vacinas, qualquer cidadão, se voluntariando, pode. Qualquer cidadão, tanto que os testes de vacina são feitos, né, em grande parte, com seres humanos mesmo. Você tem um determinado momento que é com animais, que é feito um procedimento com animais, né, e outro procedimento que é, né, no protocolo da aprovação de uma vacina, por exemplo, que é testado em humanos. Inclusive, todos os medicamentos, antes de irem para o mercado e serem aprovados pelas agências reguladoras, eles são testados em humanos. Mas eles são testados em humanos que se dispõem. Então, não há nenhum problema do preso se dispor, se ele for consultado. Você se dispõe a submeter a um teste de vacina, ele estará exercendo a liberdade dele de sim, eu topo, eu aceito. Como eu, como você, Samia, como a Mariana, qualquer um de nós pode colaborar com a ciência. Não pode ser compulsório. É esse o ponto. Ninguém está sujeito a ser constrangido, em qualquer circunstância, apenado ou não, para ser submetido a tratamento desumano, vamos chamar assim, ou que põe em risco a sua integridade física e a sua saúde. Mas ela está falando de que tipo de presos? Quando ela fala desses que vão morrer lá, que vão passar muito tempo. E por que isso é tão problemático? Por que essa fala dela é problemática? Primeiro que não existe no Brasil pena de caráter perpétuo. Então, o tempo máximo de cumprimento da pena é 30 anos. Então, o indivíduo pode ser condenado a 200 anos, com crimes conexos. A sentença pode ser de 200 anos, numa soma total. Mas o cumprimento de encarceramento só pode ser até 30 anos. Então, assim, não existe pena de caráter perpétuo no Brasil. Esse é um ponto. Então, quando ela fala que o indivíduo vai passar a vida toda na cadeia, obviamente a gente vê que é um desconhecimento, né, da ordem jurídica, do funcionamento do sistema de justiça, que não existe isso. Muitas vezes o indivíduo é condenado e ele tem direito à progressão, às vezes é indultado, né, em algumas situações, há decretos presidenciais de indulto, né, que ele mostrou que cumpriu suficientemente o prazo
né, que respondeu o agravo que ele fez à sociedade, e uma pena remanescente, levando em conta as condições subjetivas dele, bom comportamento, dedicado a algum tipo de atividade laboral, ao estudo, que tem caráter de remissão, ele pode ser, inclusive, indultado. Nós, no Conselho, por muitas vezes, um dos nossos trabalhos é conceder indulto ao apenado. Então, não existe essa história do indivíduo. Obviamente, tem pessoas que morrem no cumprimento da pena. O indivíduo já tem uma certa idade, né? E ele foi condenado, por exemplo, a 20 anos. O indivíduo com 50 e poucos anos foi condenado a 20 anos. É possível que ele morra no cumprimento da pena. Mas isso não é a regra do sistema. Não existe pena aqui perpétua. Não existe pena capital. Ou seja, nós não temos a chamada pena de morte, que nós chamamos tecnicamente de pena capital. Então, esses indivíduos, eles estão cumprindo uma sentença, né? E não necessariamente eles vão passar a vida no sistema penitenciário, encarcerados. Eu imagino na cabeça da apresentadora, o indivíduo que cometeu um crime hediondo, um crime de grave, né, ofensa a um bem social, né, a vida humana, né, um crime com requintes de crueldade, ele receberia uma pena de caráter perpétuo. E ele poderia ser tomado pelo Estado para fazer tanto trabalhos forçados, estradas, que muita gente defende. Não, bota esses presos para trabalhar. E eles trabalham, mas voluntariamente, não há na sentença determinando trabalho forçado, porque na Constituição proíbe trabalhos forçados. Então, não pode. O Estado não pode forçar ninguém a trabalhar. Agora, pode, inclusive, parte da ressocialização, atividade laboral, e esse preso recebe um valor, né, e ele tem que anuir, e ele ainda tem a pena remida, né, que é a diminuída a cada dia de trabalho, tem 3 dias de pena remida. Então, o que é importante considerar nessa fala da apresentadora Xuxa é que há um equívoco, um pensamento, obviamente, do senso comum, de que o indivíduo, por ter cometido um delito de grande ofensa, de grande gravidade, ele estaria agora submetido à condição subhumana. E não. A condição de pessoa humana, isso aí é de ordem internacional, não é perdida, mesmo para o mais hediondo criminoso. Voltando aqui para a Mariana, essa questão trouxe essa comoção toda na internet, porque muitas pessoas, é claro, nas redes sociais, acabaram colocando, assimilando que a fala da apresentadora, da Xuxa, era uma pauta do veganismo como um todo, né? De que os veganos, de uma forma assim bem grosseira, né, acreditando que os veganos em geral eles defendiam a não agressão dos animais, mas em detrimento dos direitos humanos. Mariana, isso realmente procede? Tem algum equívoco nessa forma de pensamento que as pessoas estavam divulgando na internet? Como é que o movimento vê essa questão? Assim, dentro de movimento podem e devem existir diferentes visões de mundo, mas eu nunca me deparei com um vegano que afirma que o direito do animal está acima do direito humano. Na verdade, toda vez que você consegue debater com uma pessoa, que você chega para conversar, você compreende que aquela pessoa que luta pela libertação animal, na verdade, ela só quer que exista dignidade também para os animais, assim como a gente exige que exista dignidade para os seres humanos, pois a ciência afirma já, não é mais uma discussão, que os animais, eles são seres sencientes. Então, eles sentem fome, eles sentem dor, eles sentem angústia, eles choram, eles se sentem sozinhos, se sentem abandonados. Então, assim, longe disso, longe de a gente achar que os animais estão acima dos direitos humanos, não achamos isso de forma alguma. Eu acho a fala da Xuxa extremamente problemática, porque ela teve zero visão, primeiro, sobre a realidade do Brasil. A gente sabe que o problema carcerário no Brasil, existem milhões de problemas estruturais envolvidos.
milhões de problemáticas envolvidas. Então, ela minimizou uma questão que não é só você olhar um indivíduo que fez uma coisa ruim e querer que ele pague até, sei lá o quê, até ele perder a vida, ou ele seja torturado. Isso é o que? É uma ditadura? Fora o precedente que abre para esse tipo de coisa. Você, beleza, vamos autorizar aqui os testes compulsórios em presos que vão ficar na prisão até morrer. Gente, imagina o que pode acontecer aí de indústria se juntar aí com, sei lá, com instituições e prender a galera para testar o povo e não ter que gastar dinheiro com isso. Deus que me livre. Então, assim, problemática demais, faltou uma visão ampla. Eu não estou diminuindo aqui o trabalho da Xuxa, porque ela tem um trabalho muito legal, maravilhoso, ela tem voz, ela dá voz a essa pauta, que é uma pauta que eu não tenho nem o que falar, porque a minha vida gira em torno disso. Mas, problemática pra caramba, ela se desculpou, mas eu acredito que é um debate muito profundo para o que aconteceu ser dessa forma, e ela também, tipo, cara, ela sabe que ela repercute, então por que ela fala uma coisa dessas num ambiente desse, sabe? Se ela pensa isso, que ela discutisse com alguém internamente e aí chegasse a uma conclusão. Mas não jogar isso assim de uma forma que vai se espalhar por aí e, inclusive, descredibilizar um movimento que é extremamente sério e extremamente essencial para os tempos que vivemos. Gente, doutor Cláudio, Mariana, eu agradeço muito pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de falar de um assunto que inicialmente parece tão né, pequeno, né? Uma fala polêmica numa live, né? Que acaba gerando toda essa comoção por tá ligada a tantos pontos, né? A gente falou de violência, a gente falou sobre questões de classe, veganismo, testes em animais na indústria farmacêutica, dos cosméticos, envolveu tudo isso, né? Por isso que teve essa comoção tão grande. Então, eu agradeço muito pela disponibilidade de vocês e do tempo para falar sobre isso. E agradeço a todo mundo que está acompanhando, que acompanhou esse vídeo. Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar para os seus amigos. E a gente se vê com mais conteúdos, tanto no YouTube do Povo, no Facebook e no Povo Online no Instagram. E agradeço e a gente se vê. Até mais!